Olá, pessoal, tudo bem? Então, a titia refez então o operacional de hoje de manhã no simulador. E fazendo a virada de mão certinha, a gente teria tido um resultado bem interessante, pessoal. Assim, ó, contorno de média ali de 25 contratos, tá? Não precisaria muito mais que isso para ter um resultado bom. Assim, desse aqui, ó, de 8 mil reais, tá? Por que isso? Porque eu fiz o operacional, subi essa compra com 10, virei a mão com 35 e desci com 20, depois eu tirei mais 5. Desci com 25, tirei mais 5, tá? Então a média seria de 20 a 25 contratos para ter um resultado desse com o nosso operacional, tá? Bom, o primeiro pequeno do dia, quando ele abriu o mercado, ele abriu o vendedor, tá? Por quê? Porque antes dele fechar 1 minuto, ele tava vermelho. Ele virou verde bem assim, ó. Faltando, assim, segundos de 1 minuto para ele ficar verde, tá? Por isso que ele faz um martelo, tá? Outro ponto que a gente precisa considerar, qual é a tendência do dia anterior, né? Para que eu decida que é uma compra ou uma venda, eu preciso olhar a tendência do dia anterior, tá? A tendência do dia anterior, ela era quase neutra, porque aqui, ó, da abertura até o primeiro topo, da abertura ao primeiro topo, ele faz 1.123 pontos, tá? Do topo até um fundo, ele vai ter um pouco mais, 1.200. 1.123, 1.200. E desse topo para o fechamento, tá? Se fosse o caso, 1.025. Então ele tá levemente comprador, vamos dizer assim, né? Tá levemente comprador, mais para neutro. Então, nestes casos em que o mercado está neutro, eu preciso seguir apenas um rompimento, né? Se o meu candle não foi injuriado na mínima, que é o que aconteceu na abertura, mas ele está trabalhando dentro da região de preço do dia anterior, né? Não está livre, né? Ele está dentro do preço, né? Ele está trabalhando ontem e hoje trabalhou muito dentro do preço do dia 24, né? Então, vamos botar aqui, ó. Se a gente colocasse o dia 24 num caixote, ó, dia 24, num caixote, ó, o dia 25 foi dentro dele e hoje, só no final do dia que rompeu, né? Tá? Então, assim, a gente estava trabalhando dentro do preço dos dias anteriores, né? Então, não tinha uma tendência ainda definida, porque eu preciso de rompimentos de máximas e mínimas válidas para concluir que há uma tendência. Então, o que o mercado fez? O mercado, ele de novo foi testar a média AVAP mensal, né? Quando ele abriu, e ele abriu com esse gap que eu falei, a gente comprou por ele ser um gap de alta, tá? Ele não ter violado a mínima. Eu comprei, tá? Eu comprei. Porque o mercado tava mais para neutro, né? E ele tá trabalhando dentro de uma região de venda. Então, embora tenha uma leve alta, que sei lá, não dava 100 pontos ali a diferença, eu não posso considerar isso. Eu tenho que considerar que ele tá neutro porque ele tá trabalhando dentro da região do dia anterior, que é vendedora. Então, quando ele faz esse gap, eu entro junto. Só que eu preciso esperar ele fazer um topo para pensar na reversão. Principalmente porque ele nega a barra 2. Vocês lembram disso, né? Que quando o mercado nega a barra 2, existe uma probabilidade da gente vender, tá? Então, aqui foi o cálculo do stop. Então, o que eu fiz hoje com vocês? Comprei essa região, esse rompimento. Comprei aqui e joguei meu médio aqui para baixo da média de 200, tá?
Lembrando que, o que a gente tem de alvos? A gente tem um ajuste do dia anterior. Ó, isso é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, ó. Alvo, VWAP do dia anterior, alvo para baixo. Ajuste é alvo para baixo, tá? Se ele for ter uma força vendedora, também ele tem que perder o fechamento do dia anterior e a mínima do dia anterior, tá? Ou seja, ele tinha essas regiões. Outro ponto que ele tinha era uma dívida aqui, ó, nessa região aqui ele criou uma dívida, tá? Uma dívida bem grande, inclusive. Ele cria essa dívida aqui. Nessa região aqui, ó, tá? E normalmente essa dívida, quando ela é construída por um institucional, ele volta para pegar ela, tá? Mas por que que é uma dívida? Eu não fico olhando muito para pavio, tá? Eu não fico olhando muito para pavio, embora a gente observou hoje de manhã que além de deixar pavios, bastante pavio para cima, né? Ele foi uma compra bem travada, né? Então ele deu ali uma amplitude de 405, ele não paga a barra 2, né? Ó, quando ele faz topo, mas ele subiu quase 1000 pontos. Isso a gente sabe, né? Ele subiu bastante, né? Então, na verdade, ele pagou a amplitude, a barra 1, ó. Ele paga a barra 2 e não paga a barra 3, tá? Mas ele sabe que ele subiu bastante. Ele subiu seus 900 pontos, tá? Ele subiu. Ok, então sabemos que o mercado subiu bastante e ele não paga a barra 3, ele paga a barra 1, que é a amplitude que ele faz, para quem comprou aqui no rompimento, jogou o médio para trás, vai surfando o movimento. Depois que ele faz isso, que ele busca essas regiões aqui, ganha VWAP, faz um pullback no VWAP, vai ganhando a máxima do dia anterior, ó, ele ganha a máxima do dia anterior, tá? Máxima do dia anterior, pega a liquidez dessa região, ele pega a liquidez da VWAP, né, mensal, estamos no final do mês, lembra que eu sempre falo que no final do mês é normal o mercado voltar lá para pegar a liquidez no mês? Então ele vai nessa região, pega essa liquidez da VWAP e desaba, né? Ele desaba. Mas agora sim, o que não quer calar? Pessoal, quando a gente tem o cálculo já da amplitude, nós precisamos fazer a projeção de Fibonacci. Em que eu pego a mínima e a máxima da primeira e solto, tá? E o que eu sempre falo para vocês? Que quando a gente calcula a amplitude, a gente tem alguns pontos que são alvos, né? Alvos bem importantes, tá? Quando a barra da amplitude, deixa eu só ver se eu calculei em cima aqui certinho. 405. Então, seria daqui até aqui. Ó, principalmente quando ele chega nessa região de 25% da outra barra e nega ela, tá? Ele não deixou um pavio bonito aqui em cima. Não deixou um paviozão, como a gente gosta, tá? Mas deixou um paviozinho aqui, ó, tá? Isso aqui é considerado já uma rejeição também, né? Fez um topo bem claro. Então, assim, ele paga 100% da amplitude e, assim, no nosso operacional, 100%, quando ele casa com uma barra, ó, praticamente casou com uma barra, a gente tem que olhar se quando ele entra na outra barra, ele passa dos 25%. E ele não passa, ó. Aqui é o 127, ó. Ele não passa, ele nega, porque daí eu considero negação. Se ele não ganha nem os 38, né? Não, eu considero negação, tá? Então, é claro que a gente deveria ter vendido aqui. Daí a gente tinha sinal de RSI nesse topo, a gente tinha a meta, né, de 100%, ou é 100 ou é 200, dependendo do dia, e nós tínhamos alvos para baixo, que era o mais importante. Nós tínhamos dívida aqui nessa região, uma dívida aqui nessa região.
nós tínhamos fundos, né? VWAP do dia anterior, ajuste para pagar, ó. Tínhamos 3 pontos aqui importantes, ó. VWAP, ajuste e o pivô de fechamento do dia anterior, que se perdido, né? Já que eu já tinha perdido aqui os 50% do primeiro candle, né? Que foi uma das entradas. Então, assim, ó, quem vendeu na VWAP, quem vendeu no pivô, no candle 1, 50%, quem vendeu a média de 200, quem vendeu a VWAP depois de pegar o alvo, e foi vender o ajuste, e foi vender... Ou seja, quem vendeu essas regiões fez dinheiro, né? Então, assim, não dependa só do que a prof fala. Às vezes é importante vocês também se manifestar e falar, ó, prof, eu acho que nós chegamos já numa região de 100% ali do projeção de FIBO. Então, ajudem também a prof. Acho que é importante, até porque hoje eu estava sem nenhum indicador lendo RSI para vocês, né? Pra gente fazer, já que ontem na aula ao vivo eu incluí ele, né, no nosso operacional, e expliquei os motivos e como a gente interpreta. Então, hoje eu quis operar com ele para vocês verem como que era, né? Então, às vezes é importante vocês também passar isso para a gente ajudando, né, a gente não se perder. Ok, então acho que era isso nessa parte, tá? Então, deu venda, depois ele faz a pequena correção, aí nós precisamos reverter aqui, ó. Isso aqui também é importante saber. Quando o mercado faz correção, qual é a parte, né, da FIBO que ele está corrigindo? Então, como é que eu faço? Primeira coisa, tira o TP da tela, né, que vocês já fizeram tudo o que precisava, contador de candle, enfim, isso aqui não precisa nada. Tirem os estudos também. Agora sim, agora a gente quer assim que a prof estava operando a RSI hoje de manhã com vocês, ó. Sem ver que era uma região de 100%, que tinha amplitude aqui já batida e tal, e tal, e tal, né? Porque a gente vê, a prof opera assim de longe, parece que não subiu 1000 pontos, né? A sensação é que não subiu tanto. Mas é isso, agora vamos lá. Não estou me justificando, tá, pessoal? Só estou pedindo ajuda de vocês para dar esses alertas quando a gente precisa. O que eu vejo, assim, que é bem importante aqui, ó. Quando ele faz a correção, tá? Quando eu vendo de cima para baixo. E quando eu faço correção, de baixo para cima. Então, a FIBO que eu tenho que traçar para ver qual é o ponto do Fibonacci que o mercado está corrigindo, tá? Pode ser de baixo para cima. Então, vamos supor, ó, vou explicar para vocês. Eu tenho aqui, ó, de cima para baixo, eu tenho um ponto, tá? Que é o que o mercado andou hoje, certo? Isso é o que o mercado andou hoje. E quando eu faço correções, eu tenho que saber quanto ele está corrigindo, ó. Tá? Então, ele veio aqui no 23,6 e retestou e furou um pouquinho, ó. Ele furou um pouquinho aqui, fez um fundo maior, ó, tá? Depois, ele vai no 88,6 do dia e volta de novo no 100%. Aí ele não consegue mais voltar, né? Então, ele não vai no 38, ele não vai no 50, ele não vai no 61, ele não vai em regiões que seriam normais, ou seja, a força vendedora era tão grande que ele não ameaçou em momento algum, ele nem foi nem no 50% do dia, né, que normalmente a gente gosta de falar, né, o reteste dos 50% do dia, né, não aconteceu, ó, tá aqui, ó, não aconteceu. Talvez tenha sido o reteste dos 50% do dia anterior. Tenha ocorrido, né? Então, de topo a fundo. Se ele fez algum reteste nessa região de 50% do dia anterior. Oh, Jesus. Aqui em cima, ó. Vamos ver se em algum momento ele foi ali. Não. O mercado passa reto. Não teve sequer um entendimento
do dia anterior foi totalmente ignorado, ou seja, é bem isso que eu falei. É como se o mercado não tivesse essa região aqui, ó, tá? Como se essa região não existisse. É como se ele viesse vendedor e aí seguisse lateral até essa região aqui de fundos maiores, né? Porque ele passou reto dos 50%. É como se esse dia não existisse literalmente. Então agora a gente tem que vir aqui, ó. Agora que ele tá fazendo um reteste. Lembrando que pontos alvos, a VWAP, né, do dia anterior, agora sim, ó, VWAP é um ponto de alvo. Ajuste também é importante. A gente olhar onde é que tá a POC. A POC tá aqui embaixo. Ó, a POC ficou aqui embaixo. No dia de hoje. Até eu calcular de novo, pra ter certeza. POC aqui embaixo. Ele tá dando aqui que estranho. O Profit tá bugando direto, não sei se é só comigo, né? Ó, tá dando só aqui embaixo mesmo. Tá dando aqui embaixo. Ele não tá pegando aqui em cima. Tá. Então, nós temos aqui a POC. POC do dia 26 de fevereiro de 2025. Tá, nós temos a POC, nós temos a VWAP, mas as VWAPs todas, né, mais a média de 200. Contador de candle. E aí nós temos que marcar máxima, que embora não fosse, que fosse tão ignorada, né? Máxima, mínima. E os 50%, né? Pra quem pegou aí. 50%. Que tá aqui nessa região aqui, ó. Então é isso, 50%, máxima, mínima. E VWAP. E agora a gente tem mais uma situação. Que agora eu posso dizer, ó, que a macro é vendedora. Macro vendedora. Macro vendedora. Daí o pivô do fechamento, ele é toda essa região aqui do último topo, ó, para o fundo. Esse é o pivô de fechamento. E o candle 1, ele terminou comprador. Ó, ele terminou comprador, mas eu gosto de abraçar ele. Ó, ele terminou comprador. E eu gosto de identificar isso, que não parou embaixo, ó, ele parou em cima. Então, aqui é o fechamento dele. Tá? Então, agora sim, ó, marcações feitas com vocês. Lembrando que a gente tem a ferramenta, né, do TP, que é muito boa. Eu gosto de colocar aquele texto bem pertinho aqui, ó. Macro vendedor. Tá? Porque é o único momento do dia em que existe isso aqui, ó, tá? Pra gente aproximar bastante, assim, da tela, né?
colocar o TP. Será que ele vai mostrar algumas questões? Não atualizou. É principalmente o ajuste, né? Que eu gostaria de saber onde está o ajuste. Então, amanhã a gente bota para ver se ela atualiza. E eu acho que era isso, gente. É máxima, mínima, 50%. 50% do dia eu gosto de deixar ele com aquela linha, uma cor mais rosinha, com aquela linha de centro. Então é isso, a gente tem as marcações importantes aqui, tá? Isso aqui é um alvo, meu AP, média 200 junto com fechamento, tendência macro vendedora, fechamento ali. Eu acho que era isso, né? Máxima. Que eu sei que é máxima e mínima, nem precisava botar aqui, porque o TP vai mostrar, né? E se ele já começar a perder a mínima, aí a gente já sabe que vai buscar aquele comprador lá de baixo e aquelas regiões lá. Tá? Então era isso, acho que ficou bem completinho, a gente falou um pouco sobre o dia de hoje, né? O dia 25, que teve momentos, aliás, o dia 26, que teve momentos de compra, momento de venda, perda de fundos importantes, né? Topos e fundos, né? E que quando o mercado tá neutro, eu preciso seguir pelo rompimento, né? O que ele tá me dando, né? Lembrando sempre da reversão de C1, né? Que quando o gráfico, o candle C1, que é o primeiro candle do dia, os 50% dele, ó. Quando ele foi violado, né? A gente vende ali também. Aqui, ó, 50% de C1. Vou deixar ele menorzinho aqui para vocês terem uma ideia. E o stop, né, que foi calculado, que deu em torno de 80 pontos também. Não foi um stop muito grande, porque o mercado foi direcional. Então, principalmente quando a gente percebe assim que o stop não é muito grande, existe uma tendência do mercado ser mais direcional, tá? E aí a gente calcula ali pela amplitude de 400, né? Aí tem 3 para 1, né? É um baita de uma amplitude boa assim para trabalhar com o mercado. Menos de 320, 360 é mais difícil eu trabalhar com esse mercado, com o operacional. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez eu peço desculpa para quem sabe, né, que eu não dei eu não virei a mão na venda, né? Poderia ter virado a mão na venda, porque eu não me dei por conta que o preço estava dentro do dia anterior e não me dei por conta da neutralidade do mercado e que quando ele abriu ele fez um pavio vermelho para depois fazer o martelo de compra, né? Então, mas foi bem bom, né? Foi bem bom porque daí conforme esse tipo de coisa vai acontecendo, a prof se aprofunda mais, né? Mas o que eu deixei de olhar, né? Sempre digo isso, o que foi que eu fiz? Então isso é bem importante. Quando a gente erra alguma leitura, principalmente quando é uma leitura que não te dá stop, né? Que eu acho que foi a mais importante isso, né? A gente ter feito os 1000 pontos aqui na compra. E depois, claro, depois aqui embaixo eu vendi de novo, né? Quando fui mais ali, quando deu pra fazer um scalpzinho, né? Mas era isso. Acho que ficou bem legal agora o vídeo pra vocês. Até mais!